capítulo 4. Aleluia. Aos pouquinhos a gente está arrumando a nossa casa. Ontem nós conseguimos colocar os refletores ali para iluminar melhor a frente. Então, aos poucos a gente está ajeitando. Daqui a uns dias a gente vai estar decorando essa parede. A gente vai estar trocando a decoração aqui atrás também. Então, aos poucos a gente está aprimorando a nossa casa, amém? Filipenses capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo pequeno. E depois nós vamos para o estudo propriamente dito, amém? Vamos lá. Versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se, porque no Senhor novamente direi, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas aflições, de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá
todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que nessa noite seja uma noite de muito aprendizado, que as nossas mentes estejam aptas, estejam prontas a receber o que o Senhor tem para nos falar mediante a tua palavra, através da tua palavra. E que nós, Pai, tenhamos a oportunidade de nos tornarmos servos teus ainda mais aprimorados, pois a tua palavra, Pai, é que nos aprimora, a tua palavra é que nos coloca em retidão, e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado em nossas vidas. Nos ensine nessa noite. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos encerrando Filipenses, um capítulo relativamente curto, mas antes de eu entrar nesse capítulo, vale relembrar alguns detalhes dessa carta. Amém? Nós vimos, desde o capítulo 1, desde quando nós começamos a estudar a carta de Paulo aos Filipenses, que existe uma afeição. Paulo, ele em toda a carta, de inúmeras formas, expressa um carinho diferenciado pelos filipenses. Nós vimos que desde uma expressão nítida, evidente, explícita, ele, como no começo, ou até agora mesmo, quando nós lemos, ele se expressa: vocês sabem que eu amo vocês, e que eu tenho saudade de estar com vocês. No capítulo 2, se não me falha a memória, ele vai dizer que esperam a oportunidade de estar com os filipenses novamente, esperando que seja posto em liberdade para ter com eles. Mas antes de ter com os filipenses, ele estava enviando adiante Timóteo e Epafrodito de volta. Percebemos que a igreja em Filipos, que é um território da Macedônia, que nós, se você recorda, é a porta de entrada da Macedônia, é a primeira cidade importante da Macedônia, era uma igreja madura, uma igreja com um presbitério bem definido, com diaconia bem definida, e que pela maneira com que o Paulo escreve a eles, é uma igreja muito madura, muito experiente. Nós vemos no capítulo 2 que ele diz: olha, eu não quero simplesmente ditar o que vocês façam, mas eu oro que o nosso Deus, dê para vocês ainda mais sabedoria e discernimento, para que vocês escolham, para que vocês tomem as suas próprias decisões, e para o bem. Lógico que não está exatamente como eu estou dizendo, eu estou parafraseando, amém? Mas o que nós percebemos é isso, uma igreja madura, uma maturidade, é tão tal que no capítulo 3, ainda no capítulo 2, Paulo não vai citar ele mesmo como um exemplo, mas ele cita um padrão ainda mais elevado, infinitamente mais elevado, que é o próprio Jesus, quando ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele dá uma referência de humildade e depois ele diz: olha, então sejam humildes exatamente como Cristo é. Amém? Vocês estão lembrando, né? Vocês que participaram de tudo isso. No capítulo 3 é que a gente vai ter uma certa intenção de Paulo de ensinar. Nós vimos que Paulo não tem uma preocupação ao escrever aos Filipenses, uma preocupação doutrinária, já que ele entende que os filipenses são maduros na fé. Então, apenas ele vai fazer algumas recomendações no capítulo 3, dizendo: olha, cuidado com os impuros, com os imorais, que lá eles vão chamar de cães, cuidado com os falsos ou com os maus obreiros, e cuidado com a falsa circuncisão.
que tem a ver, que se você acompanhou na última quarta-feira, não é apenas os judeus, mas ele está falando dos imorais, ou seja, dos ímpios, que não têm religião alguma, dos que têm religião, mas não pratica, ou até mesmo dos cristãos que estavam no meio da igreja, mas não praticavam o evangelho, e, lógico, os judaizantes, ou até mesmo os judeus que não eram convertidos. Então ele apenas dá essa pincelada, tomem cuidado com isso. Mas existe uma mensagem principal que se repete em todos os capítulos de Filipenses, que é: alegrem-se. Eu acho que o principal objetivo de Paulo é motivar os filipenses a estarem alegres em Cristo. É despertar neles a consciência de que estar com Cristo é melhor, é infinitamente melhor do que qualquer situação confortável ou favorável. Como assim? Que ainda que eles sofressem perseguições, oposições, ou até qualquer tipo de privação e pressão exercida pelo governo, ou pelos judeus, ou os outros adeptos das outras religiões que estavam ali na Macedônia, ainda assim, estar com Cristo era um motivo infinitamente maior de alegria. Por isso que no capítulo 2 e 3 ele vai citar a sua consciência de que estava sendo derramado como oferta, de como se ele tivesse sendo sacrificado pela fé dos filipenses, mas isso, pelo contrário, era motivo de alegria e não tristeza. E isso, irmãos, é uma lição para nós. Nós devemos entender que qualquer situação, por mais difícil, por mais constrangedora ou por mais, como posso dizer, penosa que seja, estar com Cristo é suficiente para que eu esteja alegre. Amém? E que alegria é essa, pastor? A alegria que advém da salvação. Estar em Cristo, estar salvo, é melhor do que ter riquezas. É melhor do que todos concordarem com a minha ideia. É melhor do que ser aceito no meio social, no meu trabalho, na minha universidade. É melhor estar em Cristo do que estar ou ser aceito em lugares que Cristo não está. Entre aspas, né? A gente considera a onipresença de Cristo, é lógico que Ele está em todos os lugares. Mas existem lugares que Ele não age diretamente. Amém? Deu para pincelar aí, tudo de volta aí? Então ele vai começar o capítulo 4 com uma palavra que vai significar que ele já está dizendo: olha, eu estou concluindo, eu estou terminando a minha carta, portanto, irmãos. E ele, mais uma vez, expressa nitidamente o seu amor pelos filipenses, a quem amo e de quem tenho saudades. Vocês são a minha alegria, a minha coroa. Então Paulo expressa o seu amor pelos filipenses logo no começo. Mas é interessante que como esse padrão se repete. Que padrão, pastor? Primeiro ele acaricia antes de fazer alguma exortação. Se vocês lembrarem, nos outros capítulos acontece esse mesmo padrão. Primeiro ele traz à memória dos filipenses que existe uma afeição, que aquilo que ele vai trazer, que parece ser que na verdade não parece, que é uma repreensão, antes deles prestarem atenção que aquilo é uma repreensão, ele lembra: eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês, vocês são a minha alegria. Porém, eu rogo, aí ele vai fazer uma exortação específica, a Evódia e a Sintique.
O que estava acontecendo, irmão, ali? Evódia e Sintique são duas obreiras, duas auxiliares, são duas mulheres que trabalhavam que ajudavam no serviço da igreja. E o que estava acontecendo? Estava tendo uma disputa entre as duas, uma certa discordância, né? Eu não tenho uma informação mais precisa de exatamente do que se tratava, mas estava havendo uma discordância e que estava gerando um desconforto não apenas entre as duas. A gente sabe que quando está tendo algum desconforto, pode ser até dentro de casa, na família, todo o ambiente é afetado. Então, provavelmente, ele faz essa exortação mais clara e direta, citando até nomes, porque talvez aquela discordância estava atrapalhando de uma maneira mais significativa o andar da obra. Amém? E eu acredito que, para ele fazer essa repreensão pública, já devia estar passando de certos limites. O que é que Jesus orienta em relação à repreensão pública? É errado repreender publicamente algum irmão da comunidade? Não. Apesar de que eu não sou favorável, eu não tenho essa tendência de querer fazer isso, mas biblicamente não é errado. Errado é o que muitas pessoas fazem. A maneira com que muitas pessoas fazem, de fato, é equivocada. Por quê? Porque a Bíblia também traz orientação de como se deve fazer essa repreensão pública com o irmão na comunidade, na igreja. Jesus orienta o seguinte: olha, se o irmão pecar, vá lá, exorte. Irmão, vigia, né? Repara aí que você está fazendo não está certo. Seu amigo ali vai lá dar um conselho. Beleza, amém, em secreto. Você e o irmão, amém? Só que o irmão não se conserta, continua a praticar aquele mesmo erro. E aí o que Jesus orienta? Vá lá, chame 2 ou 3 como testemunha e novamente repreende o irmão em secreto. Amém? Só que agora com 2 ou 3 testemunhas, para não ficar só no secreto, mas ainda é uma repreensão privada. Amém? Se o irmão insiste em permanecer, aí Jesus diz, aí repreenda-o publicamente, e se for o caso, excomunhão. Hoje a gente nem pensa, né, em excomungar ninguém, né, de expulsar ninguém da igreja. Você está proibido, mas acontecia, irmão. Acontecia. Ah? E a prática de excomunhão ainda hoje é praticada. Não na igreja evangélica, porque agora é cheio de mimimi, né? Mas a igreja católica apostólica romana ainda pratica, não com fiéis, mas com pessoas de sacerdote, do clero. Se eu não me engano, né? Posso estar equivocado, mas ainda existe a prática da excomunhão. Quando traz um escândalo muito forte, muito pesado contra a igreja, eles excomungam o sacerdote. Amém? Então, já pensem nisso, aprendam, porque se houver necessidade dessa prática, nós praticaremos. Amém? Teve uma igreja recentemente que fez isso, tá? O Onda Dura fez isso. Um pastor que estava tendo uma conduta inadequada com os usos e costumes da igreja, a doutrina da igreja, e ele foi repreendido publicamente. E, irmãos, num congresso online para todo o Brasil. Mas é bíblico, tá? Antes das pessoas começarem a ver, mas isso é errado, isso é exposição, é exposit. É bíblico. Amém? Só que deve ser praticado de maneira certa. E aí eu já expliquei para vocês o
o processo. Então, eu entendo que, para Paulo citar o nome de Evódia e Sintique, eu acredito que ele já tinha recomendado, repreendido algumas vezes. Amém? Podemos ir para frente? Ficou claro, né? Mas percebe que ele só cita isso num versículo só, que no outro versículo ele já traz de volta pro sentido da carta dele. O encorajamento, a alegria, apenas sentimentos positivos. Como nós vemos, vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram. E aí ele já traz aquela questão, pois elas servem, lutaram ao meu lado, ao lado de Clemente, cooperou com o Evangelho. E depois ele já vai, a partir do versículo 4, trazer de volta, alegrem-se. E aí ele vai dizer, mais uma vez, eu repito, alegrem-se. Então isso foi assim, redundante, mas era realmente o objetivo de Paulo, era despertar alegria nos filipenses. Amém? E aí tem uma orientação no versículo 5 que ele traz, que é poderosa para nós. Que a amabilidade, ou seja, que o amor de vocês, as atitudes amorosas de vocês, sejam conhecidas por todos. O que ele está falando aqui? E é algo que a igreja deveria ter como realidade, e que não é. Infelizmente, não é. Que ele está dizendo, olha, o amor de vocês seja conhecido por todos. Se a gente fizer um rápido levantamento de pessoas não cristãs do que eles enxergam na igreja, é triste. E pode ter certeza que amor não é uma delas. E a gente deve vigiar nisso. Que o amor de vocês, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Uma recomendação da prática do amor, não apenas com os de dentro. E isso é um complemento do que Jesus fala, qual é a vantagem de vocês amar somente os amigos. Os ímpios fazem isso. O próprio Paulo fala isso também. Que graça tem de você amar só os que amam vocês? Se a marca do cristão é o amor, como é que nós vamos deixar o amor evidente se nós praticamos amor só com os nossos? Está dando para entender? Então Paulo está dizendo, olha, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos, não é só por quem é da comunidade, é por todos, seja judeus, sejam germânicos, sejam gregos ou romanos. Gregos ou latinos, que eles sejam testemunha do amor de vocês. E, irmãos, durante os primeiros 4 séculos, até mais ou menos a metade do 4º, 5º século, a igreja era conhecida por esse amor. E aí depois se perdeu. Quando os olhos grelou, para a riqueza, Quando a igreja perseguida passou a perseguir, quando a igreja que morria, lá vai eu viajar um pouquinho pela história, tá? Quando a igreja que morria queimada passou a queimar, tá dando para entender? Quando a igreja que antes vivia em catacumbas, em cavernas para não serem mortas, porque Constantino se converteu o imperador de Roma e tornou fácil a vida dos cristãos, ainda não era oficial. Depois foi outro imperador que tornou oficial o cristianismo, a religião de Roma. Mas depois disso, que o olho grelou, as indulgências entraram. Como foi que começou as indulgências, pastor? Que ainda hoje é praticado pela igreja evangélica. Pastor, a igreja evangélica pratica indulgência? Pratica, irmão.
as vassouras ungidas, as canetas ungidas, as toalhinhas ungidas, os óleos ungidos. Isso tudo é indulgência. Amém? Ainda pratica. Pagar R$100 para pegar no pé da bispa, né? Meu irmão, é indulgência. Mas por que surgiu, pastor? Porque eles queriam fazer os templos. Havia o interesse do clero de construir os templos, já que todas as religiões tinham templo, os cristãos ainda não tinham. E agora eles tinham uma oportunidade, vamos arrecadar tudo que dá. Apareceu um camarada lá com a ideia, né? Começou às escondidas, vendendo perdão, vendendo terreno no céu, vendendo aquelas coisas todas, às escondidas. Quando a igreja percebeu que aquilo era bom, não, então vamos deixar quieto, vamos participar, para construir a Basílica de São Pedro. Tá? Isso é só um pouquinho de história. Então, nesse ponto, a igreja começou a deixar de ser conhecida pelo amor. Mas Deus sempre manteve pessoas com a chama do amor acesa. Amém? Sempre. Sempre vai ter aqueles que praticaram. E aí, no decorrer das décadas, foram aparecendo as comunidades franciscanas, as comunidades que realmente amavam as pessoas. E que abdicavam das suas próprias vidas, das suas riquezas, e começaram a simplesmente viver e se compadecer com o próximo. Mas aqui o que eu estou querendo dizer é que nós devemos ter isso em mente, que o amor é a marca do cristão, e que amar não significa amar somente os irmãos, e que, a meu ver, nem o amor entre irmãos está sendo praticado hoje. Se a gente perceber, se a gente for nas entranhas do povo de Deus, nem o amor entre irmãos hoje é bem praticado. Amém? Mas aqui a gente já fica esse alerta aí. E então ele fala, então perto por quê? Por que isso, ele recomenda isso? Porque o Senhor está perto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Isso aqui eu acho interessante. Essa questão da paz, que excede o entendimento. Ele recomenda uma postura. Ele recomenda, olha, tenham essa postura. Se vocês tiverem essa postura, Deus, o nosso Senhor, estará com vocês. E Ele vai alcançar vocês com uma paz que é além da nossa compreensão. E essa paz vai guardar a mente e o coração de vocês em Cristo. Por quê, irmãos? Por que isso está ligado? Como é que eu posso dizer? Uma postura cristã, as atitudes genuinamente cristãs estão ligadas a uma paz que guarda a nossa mente e o coração em Cristo. Quando nós não vivemos de maneira íntegra, quando nós não praticamos de fato a palavra, não o Espírito, mas nós mesmos nos acusamos. Nós mesmos sabemos que nós não estamos praticando e a nossa mente se encarrega. Eu não vou falar como muita gente fala aí, né, que o Espírito acusa. O Espírito não acusa, ok? O Espírito não acusa. Quem acusa é a nossa própria mente. Eu não vou dizer nem que o diabo, tá? Que aí também vai para o outro extremo também não. A nossa própria consciência nos acusa de que nós não estamos vivendo. Então, se a nossa própria consciência nos diz que não estamos andando retamente, como que teremos paz? Não tem como. E se nós não temos paz, não tem como a nossa mente e o nosso coração estar guardado em Cristo. Não tem como. Pelo contrário, vai estar exposta. E aí, meu irmão, qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que aparece, qualquer
proposta, tentação, qualquer coisa, é muito fácil de nos levar, porque nós não estamos guardados em Cristo. Então percebam que existe uma ligação, uma postura correta gera uma paz, uma tranquilidade, e essa tranquilidade não tem a ver com sossego, irmãos. Entenda, essa paz que excede o entendimento não tem a ver com sossego, com calmaria. Como assim, pastor? Como é que você está falando de paz que não tem a ver com calmaria? Porque se fosse uma paz de calmaria, ele não iria dizer que excede o entendimento. Porque estar em paz quando tudo está legal, quando tudo está muito tranquilo, não tem ninguém te perturbando, é compreensível. Não é não? Mas quando tudo está dando errado, como é que a gente mantém em paz? Aí é onde entra essa questão que eu quero que você compreenda. Como é que essa paz funciona? Quando nós sabemos que estamos bem, que estamos fazendo o nosso máximo para viver os princípios da palavra, o mundo pode cair, irmãos. A gente sabe que não é Deus que está causando aquilo, que não é o diabo que está causando aquilo, que aquilo ali não é para destruição, que é apenas uma circunstância da vida e que vai passar. Agora, quando a gente não está, irmãos, a gente já bate logo o desespero. É o diabo que está destruindo a minha vida. Ou então é Deus que está me castigando. Ou então é, meu Deus, eu estou pagando pelos meus pecados. Autoflagelo. Como é que vai ter paz desse jeito, com uma mente acusada? Está entendendo? A paz, essa paz, ela não tem a ver com calmaria, com sossego, com tranquilidade. Tem a ver com uma mente sã, uma consciência limpa da sua integridade com Deus. Faz sentido? Agora? Não é ficar numa rede de boa. Não. É uma consciência limpa de que você, por mais que não seja perfeito, faz o máximo que você consegue para cumprir o que está escrito. Amém? Glória a Deus. Ponham em prática. Versículo 8 então. Finalmente, irmãos, esse finalmente é ele dando o sinal de que realmente aqui estou concluindo o meu raciocínio com vocês. Antes das considerações, agradecimentos e considerações finais. Finalmente, irmãos, tudo, olha só, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensem apenas nessas coisas. Por que Paulo vai falar disso, irmãos? Por que a gente deve manter o nosso pensamento pensando apenas no que é bom, apenas no que é louvável? Porque quando nossa mente está cativa, principalmente nos princípios da Bíblia, é muito mais simples, é muito mais fácil nós vencermos as tentações da vida. Amém? O meio, isso sociologicamente já comprovado, e tem filosoficamente também, que o meio ele influencia diretamente no que nós somos. Existem exceções? Existem. E muitas. Mas, por via de regra, o meio causa influência muito grande. Então, Paulo está falando o seguinte: olha, vocês estão presentes numa era em que normalmente o que se vê, o que se ouve, as coisas que vocês têm mais contatos não são boas. Então, mantenha a mente de vocês no que é bom, no que é puro, no que é verdadeiro, no que é de boa fama, naquilo que é louvável. Então, dessa maneira, é muito mais fácil combater as aflições dessa vida, combater as tentações da vida, combater as oposições da vida.
Quando a gente consegue manter a nossa mente naquilo que... E tudo que ele falou aqui se encaixa na Bíblia, então as tentações começam a ter menos força sobre nós. Amém? Tipo assim, às vezes as pessoas, eu vejo muito no Instagram as pessoas fazendo aquelas caixinhas de pergunta, né? Pastor, como é que, para outros pastores, né? Que eu boto as minhas caixinhas lá, ninguém responde, ninguém manda pergunta, é uma frustração, Jesus, negócio difícil. Rapaz, me ajudem, né? Quando eu botar uma caixinha lá, mandem pelo menos vocês. Tô brincando. Mas é verdade, ninguém manda pergunta. Eu vejo muito ele perguntando, pastor, como é que a gente faz para manter dessa forma? Ou como é que a gente faz para ser mais espiritual? Como é que a gente faz para orar mais? Como é que a gente faz para ler mais? E a resposta que eu vejo, principalmente dessa galera mais experiente, e ela é muito óbvia, apesar de não parecer para muitos, ande com pessoas assim. Simples. Se você quer orar mais, se achega com quem ora mais. Se você quer conhecer mais, aprender mais, ler mais, comece a ter amizades com quem lê mais, com quem pesquisa mais. É muito óbvio. Ah, pastor, eu sinto que eu tenho um ministério profético e aquela coisa, como é que eu posso desenvolver? Primeiro passo, escute quem já desenvolve o ministério profético, converse com quem já tem um ministério profético, ande, se possível, com quem já tem um ministério profético. Ah, pastor, eu tenho vontade de sair nas ruas para evangelizar, mas eu não sei como começar. Busque grupos que fazem isso, que já fazem isso. Se torna muito mais simples. E é por isso que Paulo está falando disso. Olha, mantenha a mente de vocês nisso. Porque se vocês conseguirem criar uma atmosfera, um ambiente nesse aspecto, é muito mais fácil resistir, e trazendo para o contexto da carta, resistir à oposição que os judeus já estão fazendo contra vocês, contra o cristianismo. Amém? Deu de entender? E aí ele vai concluir essa parte dizendo: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E, rapaz, o negócio foi profundo, né? O que aprenderam, o que receberam, o que ouviram e o que viram. Isso ele usa praticamente todos os sentidos que compõem a nossa percepção. Praticamente tudo. Desde o ensino intencional, como esse que eu estou fazendo aqui com vocês, como a gente tem praticado nas quartas, um ensino intencional com o objetivo de fazer com que vocês saiam daqui sabendo. Não, a carta de Filipenses é uma carta voltada para isso. A carta de Efésios é uma carta com um tema central nisso. A carta aos Gálatas ensina isso, um ensino intencional. O que vocês receberam, provavelmente, essa questão de receber que ele está falando, é como se fosse aquilo que é transmitido espiritualmente. Milagres, dons, amém? Se a gente for perceber, fazer uma comparação textual, quando ele vai falar para Timóteo despertar o dom que há em ti, ele fala que recebeste por imposição de mãos. Então, quando ele recebe, ou então quando a gente vai para Atos, que ele chega numa certa comunidade de gentios, que já eram batizados, provavelmente se converteram em Pentecostes, que ele chega, rapaz, ele vai passando, e aí o pessoal reconhece que ele é judeu, aquela coisa, e cumprimenta, shalom, aquela coisa, shalom. Eles eram macedônios, se eu não me engano. Me falha a memória agora. Mas quando a primeira pergunta que Paulo fala é: ei, vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já foram batizados, receberam o batismo do Espírito Santo? Eles, a gente nem sabe que existe esse batismo. Mas em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Ah, não, pois vamos batizar aqui. E orou aquela coisa, e o Espírito veio e batizou eles. Eles começaram a falar em línguas e profetizar. Receberam.
Então, provavelmente, essa questão que receberam, ele está falando de comunicação, né, de que ele, como ministro, comunicou dons, milagres, provisão sobrenatural sobre a igreja. Amém? Glória a Deus. Isso é uma comparação textual, supondo eu, tá? E depois ele vai dizer o que vocês ouviram e viram. Tudo, ou seja, está falando de um testemunho e de um ensino não intencional. É aquilo que você vê eu vivendo no dia a dia. Isso tem a ver com o ensino não direcionado, mas o ensino do exemplo, que isso é muito importante também, tá? É você ver como, por exemplo, o pastor vive e aprender na experiência de vida de pessoas mais experientes. E viram, tem a ver com testemunho. Então, Paulo ele fala disso. E então, fazer isso, pôr em prática o que ele está falando, pôr em prática o que eles aprenderam, o que eles receberam, o que eles ouviram e viram, vai produzir um resultado. Qual o resultado, pastor? E o Deus da paz estará com vocês. Existe uma maneira, Paulo está falando aqui, existe uma maneira de Deus estar todo o tempo com vocês, perceptivelmente. O que? Ponham em prática tudo o que vocês receberam, aprenderam, ouviram e viram de mim. Aí agora ele cita ele como exemplo, diferentemente do capítulo 2. Mas aqui ele cita ele como exemplo. Amém? Glória a Deus. E então, o fruto disso é que Deus estará com eles. Então, trazendo para nós, é de suma importância que a gente entenda que praticar o que a gente aprende com a palavra, o que a gente recebe de Deus, o que a gente vê e ouve dos nossos mentores, aumenta as chances de Deus estar muito mais, entre aspas, assim, né, perto. Eu digo entre aspas, irmãos, porque tem aquela questão, mas o pessoal não diz que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, como é que ele pode estar longe? É uma figura de linguagem, ok? Então, para que nós possamos estar próximos, ou ter uma comunhão plena com Deus, Paulo está dando o segredo aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos agora para outra sessão, os agradecimentos. Um dos objetivos de Paulo, como eu já falei antes, mas vale a pena relembrar, uma das razões, não a principal, porque para mim a principal é o encorajamento, a alegria no Senhor, amém? Isso eu já deixei claro para vocês. Mas uma das coisas que fez Paulo escrever para os filipenses é agradecer pela ajuda que os filipenses deram a ele, amém? Ou seja, eles souberam que Paulo tinha sido preso, souberam que ele estava passando dificuldades e privações, necessidades realmente, e que, ao saber disso, eles se reuniram, juntaram ofertas, tanto financeira como donativos, né? Isso pode ser roupas, agasalhos e até mesmo alimentação, e mandou, através de Epafrodito, a Paulo. Então, uma das razões pela qual Paulo escreve aos filipenses é para agradecer a oferta. E essa seção do versículo 10 até o 20 é uma forma de agradecer a Paulo, que Paulo agradece diretamente pela ajuda. Eu não vou me ater muito à leitura, senão vou me estender bastante. Mas aqui é fundamental para a gente interpretar o versículo
13. Tudo posso naquele que me fortalece. Entender esse aspecto, essa seção por completa, faz com que a gente não use esse tudo posso naquele que me fortalece de maneira errada. Porque é o que mais acontece. É o pessoal citar Filipenses 4,13 fora do sentido real do versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Como se a pessoa pudesse alcançar, pudesse realizar qualquer sonho, pudesse fazer qualquer coisa, pudesse conquistar, sei lá, aquilo que ele acha de maior que ele pode conquistar. Aí ele pega tudo posso naquele que me fortalece, para dizer assim, ó, eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou conquistar, né? A teologia da prosperidade é expert nisso. A galera da teologia da prosperidade, você vai vencer. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então Cristo te fortalece. Então você é mais que vencedor. Aquela coisa toda, né? Mas não é nisso. O contexto certo não tem nada a ver com isso, irmãos. Amém? Paulo está agradecendo a oferta. E o que é que mais ele está falando? Ele vai dizer, olha, eu quero agradecer porque vocês lembraram de mim. Vocês de novo demonstraram afeto, afeição por mim. Não só agora, quando eu estava na Macedônia. E por que ele vai lembrar da Macedônia, irmãos? Aí já é assunto que eu comecei lá em Gálatas, tá? Que é a Galácia, região da Macedônia. Entendeu? Por que ele vai citar quando ele estava na Macedônia? Porque na Macedônia ele sofreu uma perseguição muito forte. Ele teve que sair fugido para não morrer. Amém? Então por isso que ele fala, olha, quando eu estava na Macedônia, que eu precisei, nenhuma igreja se manifestou no que diz respeito a dar e receber. Amém? A não ser vocês. Vocês foram os únicos. E não só uma vez, duas. E agora era a terceira. Por isso que ele estava agradecendo. E aí ele diz, olha, mas, como lá no começo eu expliquei no capítulo 1, esse amor que Paulo está falando, essa maneira, essa afeição não está baseada na oferta. Amém? Vocês lembram disso? Quem participou lembra? Porque a gente pode pensar, não, ele está agradecendo porque ele mostra afeição, ele não repreende, porque eles estão mandando dinheiro para ele, mas não é. No capítulo 1, Paulo deixa muito claro isso, diz, olha, não é porque vocês estão me ajudando, não é porque vocês me mandaram oferta, é porque mediante a oferta de vocês, a mensagem do Evangelho está alcançando dimensões ainda maior. E ele vai citar, e inclusive no encerramento aqui, ele vai citar que romanos, provavelmente soldados romanos, haviam se convertido. E isso foi possível por quê? Porque os filipenses ajudavam financeiramente falando o ministério de Paulo. Amém? Mas ele está falando, é por causa disso, não é por causa das ofertas. E como justificativa de que não é as ofertas que faz Paulo ter uma afeição por ele, ele vai falar aqui no capítulo 4, olha, eu não estou agradecendo, e eu não estou falando que eu amo vocês, não é por causa das ofertas. Lógico, foi muito necessário, de fato eu estava precisando, mas não é a oferta de vocês que me alegra, porque, ele vai justificar, porque eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Eu aprendi a viver alegremente, satisfeito em qualquer condição. Não é a oferta de vocês que está me alegrando. É a afeição, o cuidado, a preocupação, o interesse de vocês com que a mensagem do Evangelho seja pregada. Isso me deixa alegre. Por quê? Porque se vocês não tivessem mandado, eu estaria alegre do mesmo jeito. É o que ele está falando aqui em outras palavras. Amém? Aqui no versículo, só para a gente não perder o fio da meada. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter a fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Aí, irmão, quando ele justifica, olha, eu sei viver contente, alegre, satisfeito em qualquer situação, seja comendo até empanzinar, ou seja, em completo jejum por vários dias, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só a diferença. Olha como é totalmente diferente de eu chegar para vocês aqui e dizer, olha, você pode tudo porque Deus te fortalece. Você pode todas as coisas porque Deus te fortalece. Cristo te fortalece. Então você vai conquistar, você vai avançar, você vai vencer. Olha a diferença, irmãos. Porque não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, se você estiver passando fome, é possível você estar alegre, mesmo passando fome, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Não tem nada a ver com conquista, com avanço, principalmente financeiro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma fé fundamentada na certeza, na convicção da providência divina. Amém? Como é que eu posso dizer? É um fortalecimento a partir de uma convicção de que Deus está comigo. Sabe qual é o problema disso? Pastor, o senhor é muito radical em relação à teologia da prosperidade, essas coisas. Por quê? Porque, irmãos, a teologia da prosperidade, ela cria um negócio que como é que eu posso dizer? É perigoso e nocivo. É veneno para crente. Como assim, pastor? O que é? Na teologia da prosperidade, eu estou aproveitando o gancho, né, do tudo posso naquele que me fortalece. Ela cria uma ideia no nosso subconsciente, ou até mesmo no consciente, de que a pessoa só é de Deus quando ela tem. A pessoa só é cheia de Deus se ela trabalha no melhor emprego. Se a pessoa é gari, se a pessoa é feirante, se a pessoa é um coveiro, se a pessoa trabalha no lixão, catando papelão, essa pessoa não é de Deus. Porque Deus é o Deus da prosperidade. Aí o que acontece? O cara prega isso, e às vezes o cara está dentro da igreja, ora, crente, o cara é crente, justo, mas não consegue ter riqueza. O que é que o cara vai pensar? O cara vai entrar numa crise profunda. Ele vai dizer, cara, eu oro e não consigo alcançar nada na minha vida. Eu trabalho, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo e não tenho nada. Vai gerar uma crise no cara. Ele vai pensar, eu não sou de Deus. O que vai acontecer com ele? Vai desviar. É nocivo, é doentio. Está dando para entender? Tem gente que vai ser rico. Crente que vai ser rico. E tem crente que ainda é mais crente do que o rico, que vai morrer pobre. Qual o problema? Está dando para entender? Esse é o sentido do tudo posso, naquele que me fortalece. Se Deus te der riqueza, use para o benefício do reino. Se Deus te der pobreza, use para o benefício do reino. Amém? Pode até ser que, sei lá, como está sendo transmitido, alguém pode vir querer dizer, mas isso aí não é de Deus. É de Deus sim, irmão. É de Deus sim. Porque toda a vida, e se a gente olhar para a igreja primitiva, não havia ricos. Rico não se interessava pelo cristianismo, porque o cristianismo era uma religião
suburbana, uma religião de pobre, e o que foi que Jesus ensinou realmente foi o cuidado pelo pobre, e que eles juntavam as suas coisas e faziam a preocupação de não, como é que eu posso dizer, deixar com que as pessoas passassem necessidade. Depois, pessoas com maior poder aquisitivo começaram a fazer parte, sim, mas a igreja só se tornou coisa de rico depois que Constantino se converteu. Amém? Então, assim, é doentio esse lance. Então, vamos interpretar certo. O tudo posso não significa em ter riqueza. O tudo posso significa que você tendo nada, você é feliz, você é contente, pela convicção de que Deus está com você. Amém? Oi. Tem a ver com isso. Porque, na verdade, o não me faltará, na verdade, não é nada me faltará. É tipo assim, eu não... O que ele está falando? No original, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou nada me falta. Né? Então, assim, não é que nada me faltará no aspecto, como muita gente pensa, de que Deus vai te dar tudo o que você quiser. Não. É no sentido de que, cara, eu tenho Deus, então eu tenho o suficiente. Se tiver faltando algo que para os preceitos do mundo está faltando, ou seja, dinheiro, carro, luxo, se hoje está faltando luxo, é porque eu não preciso de luxo. Esse é o sentido do Senhor é meu pastor e nada me falta. Amém? Exatamente. Eu não tenho necessidade de coisa alguma do que eu já tenho. Se eu alcançar, se eu conseguir, amém. Se eu não conseguir, amém também. Na minha versão, eu acho que nessa versão aqui, na NVI, vai estar exatamente isso. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Deixa eu ver aqui, só verificar. Se não for nessa versão, é na que eu tenho, na outra que eu tenho lá em casa, na textual. Espera aí. Cadê Jesus? Nessa versão aqui ainda é outra. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Né? Então tem a ver com isso. Então, só encerrando. E aí Paulo ele vai ensinar, aqui ele mostra que não é errado ofertar na vida de homens de Deus. Amém? Não é errado. Mas também ele deixa claro, não é uma obrigação. Ele diz, olha, eu não tenho interesse nas ofertas de vocês. Ele deixa bem claro. Não que eu esteja procurando oferta. Não é isso. Mas, já que vocês fizeram, o que vocês fizeram é um sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. Amém? Então, se puderem ofertar para que o Evangelho seja pregado, outra coisa, não oferte ou então desconfie de líderes que pedem oferta para benefícios próprios, presentes para ele, honras para eles. Desconfie de líderes que têm essa prática, porque não é bíblico. Não é bíblico. Paulo até recomenda, o obreiro é digno do seu salário, aquela coisa toda, mas existe uma finalidade para isso. Qual? Que o Evangelho seja pregado. Amém? Então, assim, tudo que você puder fazer, que tiver ao seu alcance para que o Evangelho seja pregado e que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho, faça. Seja dando presentes, seja dando dinheiro, seja dando oportunidades, sei lá, o que for necessário, é o que Paulo está falando aqui. Amém? Então, assim, nisso, e ele expressa um pedido próprio, é como se fosse uma oração, e fé dele. O Deus, no versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Aqui eu acredito que ele expressa não uma palavra determinando o que Deus vai fazer, mas ele fala algo do desejo do coração dele. O desejo dele é que o meu Deus suprirá as necessidades de vocês. Amém? Porque justamente tem na teologia da prosperidade, né, que isso aqui tem tudo a ver, tem a questão da confissão positiva, né? Eu determino, eu declaro, o que mais, Rubio? Como é que eles falam? Eu determino, eu aclaro, eu não aceito, eu ordeno. Tudo isso aí não faz sentido. Não faz sentido bíblico essa palavra. Essas questões. Eu determino que haja cura em vocês. Isso não tem respaldo bíblico. Amém? O que Paulo fala aqui, o meu Deus suprirá, é uma expressão de anseio, de desejo, como se fosse uma oração. Eu oro pedindo, com o desejo que o meu Deus supra vocês. É uma confissão de fé, e não dizer eu determino. Amém? A última sessão é apenas as saudações finais, né? E que o único detalhe aqui, nessa saudação final, é que Paulo dá a entender que a prisão dele, isso ele falou anteriormente, que a prisão dele resultou em conversão de pessoas no palácio de César. Tá? Ele fala, olha, os irmãos que estão comigo saúdam vocês, inclusive os que estão no palácio de César. E ele expressa ainda lá no capítulo 2, se eu não me engano, ainda no capítulo 1, que ele se alegrava porque entendeu que a prisão dele foi favorável para que o evangelho fosse pregado aos romanos. Ou seja, a minha prisão possibilitou com que o evangelho chegasse para aqueles que trabalhavam na prisão. E no final ele legitima isso, dizendo, olha só, saúdam a todos os santos em Cristo Jesus, saúdem, né? Os irmãos que estão comigo enviam saudações, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Aqui indica pelo menos duas classes de pessoas, para a gente acabar aqui de vez. Indica pelo menos duas classes de pessoas. Ou pessoas que eram funcionários do palácio, que se converteram, cidadãos comuns, né, como se fossem funcionários públicos. Não tem gente que trabalha na prefeitura, na Secretaria de Estado. Poderia ser que pessoas da comunidade civis que trabalhavam no palácio tiveram acesso à pregação e se converteram. Assim como também indica pessoas que faziam parte das tropas romanas, soldados romanos, pretorianos, também haviam se convertido. Então, indica essas duas classes. Então, isso reforça a ideia que ele anteriormente estava dizendo, olha, se alegrem. Porque embora eu tenha sido preso, que isso era uma razão para tristeza, não é uma razão de tristeza realmente, porque quando eu fui preso, eu tive a oportunidade de pregar os que ali estavam. E aqui ele dá um testemunho, ó. Tem gente lá que é irmão em Cristo, que se converteram, que são crentes e que estão enviando saudações a vocês. Amém? Vamos ficar de pé? Deu de aprender, irmãos? E assim a gente encerra a carta aos Filipenses. Espero que não tenha sido muita informação. Filipenses fechou, né?